Olá, pessoal. Meu nome é Ana Luísa Alves, sou membro efetivo da Liga Acadêmica de Fisiologia da Universidade Federal de Alfenas e hoje vou ministrar para vocês uma aulinha sobre mecânica respiratória. Para isso, é importante a gente ressaltar as principais funções fisiológicas da respiração, que são elas: a ventilação pulmonar, que é a troca gasosa entre os pulmões e o ar atmosférico, a difusão gasosa, que é a troca dos alvéolos pelos tecidos, o transporte gasoso, ao qual se dá por meio dos tecidos, e a regulação da ventilação, que ocorre, então, por meio do estímulo nervoso e de alguns músculos que auxiliam nesse processo. Então, a gente vai começar, então, focando na ventilação pulmonar. A ventilação pulmonar, ela consiste no movimento de inspiração e expiração, que é entrada e saída de ar pelos pulmões, e pode ser mensurada matematicamente pela seguinte forma: volume corrente, que é a quantidade de ar inspirado e expirado em cada ciclo respiratório, vezes a frequência respiratória, que é a quantidade de ciclos por minuto, no qual nos dá a ventilação pulmonar em litros de ar por minuto. É importante ressaltar também que existe um espaço, denominado espaço anatômico morto, que consiste em regiões onde o ar inalado não participa de trocas gasosas. Logo, isso permite que a gente conclua que a quantidade de ar que realiza a troca gasosa é menor do que a quantidade de ar que a gente inala. E, a partir dessa conclusão, a gente consegue calcular, então, a ventilação efetiva, que é sinônimo da ventilação alveolar. A ventilação alveolar é igual ao volume corrente menos o volume do espaço morto dividido pela frequência respiratória. Além disso, a gente tem que dar um enfoque também aos músculos respiratórios, que são músculos que auxiliam para que todo esse processo ocorra. Dentre eles, a gente tem os inspiratórios, que são diafragmas intercostais externos, além dos acessórios para esse movimento, que são os escalenos esternocleidomastoide. Temos também os expiratórios, que são os intercostais internos, retos abdominais, transversos do abdominal, oblíquo interno e externo. Nessa imagem, a gente consegue observar os músculos da inspiração, que são os intercostais externos e o diafragma. Além disso, a gente consegue observar os acessórios, que são o esternocleidomastoide e os escalenos. Esses músculos acessórios são utilizados no processo de inspiração forçada, seja ele por meio de uma atividade física ou por meio de alguma patologia. Já os da expiração, intercostais internos, retos abdominais, oblíquo interno, externo e transverso abdominal, eles só serão acionados no processo de expiração forçada. Isso porque o movimento de expiração ele ocorre de forma passiva. Então, a partir do momento que cessa o estímulo para a inspiração, a expiração ocorre de forma passiva. O diafragma é um dos principais músculos responsáveis por todo esse processo. Ele possui uma disposição raiada e no processo de contração muscular ele tende a aproximar a origem da sua inserção, fazendo com que então, ocorra a contração. Em relação ao volume da caixa torácica, antes do estímulo, de começar o estímulo para a inspiração, nós temos o diafragma relaxado, assim como a caixa torácica também, seu estado normal. Quando ocorre o estímulo, então, para a inspiração, o diafragma se contrai, assim como também os intercostais externos, que fazem com que, então, a caixa torácica ganhe volume. O contrário ocorre no processo de expiração, que o diafragma, então, ele relaxa, assim como os intercostais externos, e ocorre, então, a perda de volume da caixa torácica. Esses movimentos, eles são conhecidos como alça de balde e movimento de alavanca. A alça de balde, no sentido de que a caixa torácica ela aumenta no sentido látero-lateral. Já o movimento de alavanca, no sentido de que a caixa torácica ela aumenta no sentido antero-posterior. Também é importante ressaltar a capacidade elástica dos pulmões, no qual ele possui a tendência em se fechar, em se colabar. Todavia, o pulmão ele apresenta uma pleura tanto visceral quanto parietal. A pleura visceral está intimamente ligada no pulmão, enquanto a parietal está intimamente ligada à caixa torácica. E essas duas pleuras são interligadas entre si. Isso faz com que a gente consiga observar nessa imagem também tanto a pleura quanto o pulmão e permite que a gente conclua a seguinte questão. Como o pulmão ele tende, então, a se colabar, isso porque ele tem uma pressão que faz com que ele tende a se colabar, e a caixa torácica ele tem uma pressão que faz com que ela tende a se expandir, quando essas duas forças entram em equilíbrio, faça com que tanto a caixa torácica quanto o pulmão, um não se estenda e outro não se colaba, ficando em equilíbrio, que é o que a gente consegue observar nessa última imagem. O pneumotórax é uma consequência clínica que a gente consegue observar quando ocorre alguma interferência neste processo. Isso porque o pneumotórax ele é caracterizado como uma fratura na membrana pleural, que faz com que a pressão seja alterada, ou seja, que adentre ar
nesse espaço interpleural. A entrada de ar faz com que a caixa torácica aumente de volume e o pulmão sofra o processo de colapsamento. Ele é clinicamente observado como um aumento volumétrico da caixa torácica do lado do qual foi afetado. Nessa imagem, a gente consegue observar também o ciclo respiratório. Em A, a gente consegue observar a transição entre o processo de expiração e inspiração, no qual não ocorre nem entrada nem saída de ar pelos pulmões. Na imagem B, a gente consegue observar que ocorreu o estímulo, então, para o processo de expiração, no qual o diafragma se contraiu e os intercostais externos também, criando uma pressão negativa nos pulmões, o que faz com que favoreça a entrada de ar neles. Com a cessão, né, do estímulo para a inspiração, que é o que a gente consegue observar em C, não há entrada nem saída de ar pelos pulmões. Com o início do processo de expiração, o diafragma, então, ele relaxa, assim como o intercostal externo, e então cria uma pressão positiva dentro dos pulmões que fazem com que o ar saia, que é o que a gente consegue observar na letra D. Então, a gente consegue concluir do ciclo respiratório que a pressão negativa entra ar nos pulmões, enquanto a pressão positiva sai ar dos pulmões, e que a inspiração ela necessita de um estímulo nervoso, caracterizando então o processo ativo, enquanto a expiração ocorre de acordo com o relaxamento dos músculos, sendo um processo passivo. No caso da expiração forçada, os músculos acessórios então serão acionados, e a contração vai fazer com que diminua o volume da caixa torácica, aumentando então a pressão, fazendo com que saia e adentre maior volume de ar. Perdão, com que somente saia o maior volume de ar. Nós temos também algumas variáveis que interferem no processo de entrada de ar no pulmão, como, por exemplo, o fluxo de ar, a pressão e a resistência. Nós conseguimos calcular o fluxo de ar por meio de uma operação matemática na qual se dá por meio da variação do gradiente de pressão dividido pela resistência da via aérea. E é importante ressaltar que a resistência da via aérea, ela também sofre algumas influências, como a viscosidade do ar inspirado, o comprimento da via aérea e o raio da via aérea. Então, tudo estando correto, fluxo correto, então tem a passagem do ar até o alvéolo. Teoricamente, sim, só que a gente tem uma questão a ser comentada, que é a tensão superficial, no qual consiste uma maior força de atração entre duas moléculas adjacentes do líquido, que no nosso caso vai ser a água. Elas são mais fortes do que entre a molécula do gás do líquido, que no nosso caso é o ar, e a água. Então, a água no alvéolo passa a se portar como uma membrana elástica, devido a essa maior força de coesão. E com essa grande atração, há uma promoção à força de coesão, que nos alvéolos resulta em uma tendência à retração da superfície líquida e, consequentemente, diminuição do diâmetro do alvéolo. Os alvéolos, a gente tem alvéolos com tamanhos diferentes, pressões diferentes de colabamento, só que a tensão superficial é a mesma em todos os alvéolos, porque a gente tem o mesmo líquido, o mesmo gás em todos os alvéolos. E essas pressões diferentes de colabamento são possíveis de ser mensuradas por meio da equação de Laplace, que consiste em pressão é igual a 2 vezes a tensão superficial dividido pelo raio do alvéolo. Então, a gente consegue concluir que se a gente tem dois alvéolos com a mesma tensão superficial, o alvéolo menor terá a maior pressão, que é o que a gente consegue ver nessa imagem aqui. O alvéolo menor vai tender a se esvaziar no alvéolo maior devido à pressão. Todavia, isso não ocorre, porque nós produzimos o surfactante pulmonar desde a nossa vida intrauterina. O surfactante pulmonar ele consiste em uma mistura de lipídios e apoproteínas que faz com que haja redução da tensão superficial. Isso faz com que, em alvéolos menores, as moléculas de surfactantes elas ficam mais próximas. Logo, elas separam mais as moléculas de água, mantendo toda a superfície de troca gasosa. E isso permite com que tanto o alvéolo maior quanto o alvéolo menor acabam possuindo a mesma pressão entre si. Outro fato importante é a esterese. A gente consegue explicar a esterese por meio deste gráfico, que consiste em um experimento com ratos, no qual foi administrado salina no pulmão e um outro experimento o ar. Com a solução salina é análoga ao nosso plasma, logo não promoveu a tensão superficial. No ar, há a presença de tensão superficial. Então, a esterese ela consiste na diferença entre a curva de inspiração e expiração em um ciclo respiratório normal,
que ocorre devido à morfologia dos alvéolos e à disposição das moléculas surfactantes, que é o que a gente consegue, então, observar nesse gráfico, que é a diferença entre as duas curvas de inspiração e expiração. Com relação aos volumes e capacidades pulmonares, nós temos tanto um volume reserva de inspiração, quanto um volume reserva de expiração, que é, então, denominado como capacidade vital do pulmão. A gente tem o volume, a capacidade total do pulmão, e temos a capacidade vital do pulmão, que são diferentes. A capacidade total é todo o volume que o pulmão suporta, enquanto a capacidade vital, ela vai desde o movimento inspiratório reserva até o expiratório. Além disso, a gente tem a capacidade inspiratória, que consiste no volume normal que a gente consegue inspirar, até o volume reserva inspiratório. Que a gente, nesse gráfico a gente consegue ver como que é medido, né? Por exemplo, um momento de atividade física. E aqui é como que é medido, que é por meio de um inspirômetro simples e o registro é por meio de um inspirográfico. Nesse quadro, a gente consegue observar algumas patologias, né, que podem sofrer interferência no volume expiratório forçado, como, por exemplo, a doença obstrutiva, como a asma, e a doença restritiva, como a fibrose. A asma ela é uma doença que, quando tratada, os alvéolos voltam ao normal, enquanto a fibrose não. E isso é o que a gente consegue observar nesse gráfico, que fica mais claro por meio deste gráfico aqui. Na doença restritiva, o pulmão ele perde sua capacidade elástica, então ele não vai sofrer variação na sua curva. Enquanto a doença obstrutiva tem a diferença da sua curva, uma vez que o paciente que apresenta tal doença, né, ele vai possuir um alvéolo que vai ter que, vamos dizer assim, um maior sofrimento para o processo de inspiração e expiração forçada. Aqui estão as referências utilizadas para elaboração da aula e fico à disposição para as dúvidas que surgirem.